Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 10 do Security Talk. O tema de hoje é segurança na nuvem, porque os dados locais devem ficar em infraestruturas locais. E para falarmos sobre este tema, trazemos aqui, como é de praxe, um convidado super especial e um convidado de luxo. Ele chama-se Cameron Smith, é diretor de desenvolvimento de negócios da Bubble Cloud Moçambique, onde lidera a estratégia comercial e de crescimento de uma das principais plataformas de clouds com residência de dados no país. Com mais de 25 anos de experiência a conceber e operar soluções tecnológicas e operacionais em software, infraestruturas físicas e modelos híbridos, Cameron construiu uma carreira sólida em ambientes exigentes. Em Moçambique, tem apoiado organizações do setor público, privado e sem fins lucrativos, combinando o seu know-how técnico com profundo conhecimento do contexto local. É mestre em tecnologias de informação pela Universidade de Glasgow, na Escócia, e na Bubble Cloud é responsável por parcerias estratégicas, análise de mercado, desenvolvimento de talento técnico e de gestão de contas-chave nos setores mais regulados. Fluente em português e inglês, atua como ponte entre visão estratégica e execução local, com foco em soluções de cloud seguras, escaláveis e adaptadas à realidade moçambicana. Cameron, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao nosso Security Talk. É um prazer enorme receber-te aqui. Já nos vimos uma vez num dos nossos eventos, que é o Security Talk Breakfast, e tivemos uma interação muito rápida, mas gostei de tê-lo visto lá e fez umas intervenções que eu acho que foram necessárias para o momento. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado. Cameron, diz-me, como é que surgiu a sua paixão pelas tecnologias de informação e comunicação? Conte-nos um bocadinho sobre a sua jornada neste mundo das tecnologias. É uma pergunta interessante. Eu venho de uma família empresarial. O meu pai, durante muitas décadas, era o dono e o gestor de uma fábrica especializada de metalomecânica na Escócia. E eu, quando vou ser sincero, quando fiz a minha licenciatura, não sabia muito bem o que eu queria fazer. Então fiz ciências políticas. Mas no final daquilo, eu disse, agora que ciências políticas para tecnologia? Sim, exatamente. Eu disse a mim mesmo, eu tenho que agora fazer um mestrado, um pós-graduado em algo útil, que posso me dedicar a ela, uma carreira de trabalho. Okay. E queria algo que me ia me permitir trabalhar em muitas empresas de diferentes setores e entender mesmo como é que funciona a empresa. E vi que só tem duas profissões que permitem isso. Uma delas é contabilidade, porque Moçambique é um pouco diferente, mas no mundo anglo-saxônico o contabilista é uma pessoa mesmo chave na gestão da empresa. E o outro é informático, porque qualquer empresa, qualquer organização precisa de informáticos. E trabalhando na informática ou na contabilidade, você pode trabalhar numa empresa privada, no Estado, numa empresa grande, numa empresa pequena, numa ONG, não interessa. Analisando, eu disse que todos os anos contabilidade mais ou menos é a mesma coisa. Tenho amigos que são contabilistas, então, perdão, eles podem discutir comigo, mas informática sempre tem coisas novas. Então eu disse, tenho que escolher uma delas, vou escolher informática, porque é algo que sempre tem coisas novas para aprender. Ok. Então, inicialmente estudei informática porque queria usar isso como ponte para mais tarde entrar na direção de empresas. Mas, de facto, quando comecei a estudar informática, me apaixonei por ela, aprendi a programar e, pronto, desviei um pouco do meu plano original e trabalhei muitos anos mesmo em trabalhos profundamente tecnológicos, porque descobri que gostei muito da tecnologia e atrasei um pouco aquela questão, o meu plano original de ir para a direção, porque gostei tanto de trabalhar como engenheiro de informática.
Ok. Para começarmos com o pé direito, nós estamos aqui a falar de segurança na nuvem. Afinal de contas, o que é isso de cloud computing? Para quem nunca ouviu falar de segurança na nuvem, para quem nunca ouviu falar deste conceito, como é que nós explicaríamos isto de uma forma mais fácil de ser entendido? O que é cloud computing? Ok. Vou tentar fazer uma analogia que as pessoas em Moçambique, pelo menos na zona de Grande Maputo, podem compreender. Eu, se quero deslocar-me dentro da cidade de Maputo, ok, e talvez não quero entrar num shopping onde alguém pode se apoderar, né, da minha carteira ou do meu telemóvel, ou posso comprar um carro, e para muito tempo era só isso. Posso comprar um carro meu, mas vamos supor que eu não tenho dinheiro para comprar um carro, ou fazer a manutenção do carro, ou eu uso o carro de vez em quando apenas. Eu quero usar um carro de uma outra pessoa no momento que eu preciso usar. Então, o que é que surgiu para fazer isto? É Yango. Exato. Okay? Em outros países é Uber, ou é Bolt, ou é Lyft, mas em Moçambique geralmente é Yango. Então, em Yango, eu durante 20 minutos ou 30, estou a utilizar um serviço completo que uma outra pessoa fornece. O carro, o combustível, a manutenção, o motorista, eu pago um valor e eu recebo aquilo tudo, até terminar a minha viagem. Exato. Depois disto, se eu passo 10 horas na cidade e não preciso de um carro, então eu não estou a pagar, eu não sou responsável para o carro, não tenho que fazer a gestão do carro, não tenho problemas. Se o carro tem problemas de embreagem, eu não quero saber. Sim. Minha interação com o carro terminou. Quando eu preciso novamente de uma viagem num carro, eu posso de novo solicitar e pagar. Mas vamos ver uma coisa interessante. Apenas é possível isto porque estou numa cidade onde há muitas pessoas que estão em qualquer momento solicitando viagens de carro. Sim. Senão, ninguém ia achar rentável prestar serviços de Yango. Porque ia sair de casa de manhã com o seu Ractis, e talvez teria um cliente para o dia inteiro e depois ia para casa, ia procurar um outro trabalho. Sim, então, sim. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a fazer o sharing. Eu estou a aproveitar da compartilha de um recurso caro, um automóvel, com muitas outras pessoas que querem utilizar automóveis. E eu uso quando eu quero, eu pago aquilo que eu uso, mas eu não tenho que ser o dono do automóvel e ter todos os custos e preocupações inerentes nisso. Quem tem um automóvel ou teve um automóvel sabe, tem revisões, tem manutenções, tem acidentes, tem pessoas que roubam as pisca-piscas do carro. Então, ser o dono do automóvel, mesmo no dia que não esteja a usar o automóvel, é uma preocupação, é um custo. Utilizar um Yango não tem essa preocupação. Ok? Esta é uma analogia parcial, mas dá para perceber uma coisa essencial do cloud. Cloud é uma maneira que permite-nos compartilhar recursos computacionais com outras pessoas. Ok? O que são recursos computacionais? Servidores, roteadores, firewalls, switches e outros dispositivos que tipicamente se tem num centro de dados. Por que isto sai interessante para muitas empresas? Ou individuais que estão a fazer trabalhos na nuvem, mas geralmente quem usa a nuvem é mais empresas. Tem muitas empresas que têm sistemas de software, aplicações, programas, podemos chamar de todos esses nomes, e eles querem sempre estar a usar aquela aplicação, aquele sistema, mas eles não querem dispendiar o dinheiro para comprar todos os equipamentos de computação necessários para que aquele sistema funcione sem interrupções. Então, eles podem fazer o quê? Eles podem fazer o aluguer de um computador na nuvem. Aqui podemos ver uma coisa. Aqui a minha analogia é limitada. Eu, se quero usar um Yango, enquanto é a minha vez de fazer viagem, geralmente não vou aceitar que de repente o Yango para na marginal e entra uma outra pessoa que quer dividir o carro comigo. Não vou gostar. Provavelmente não vou aceitar.
Então, enquanto uma pessoa está a usar aquele carro físico, mais ninguém pode estar a beneficiar. Exato. Mas na computação em nuvem é um pouco mais avançada que isto. Na computação em nuvem, não sei se os telespectadores conseguem visualizar estes dispositivos aqui. Conseguem? Acho que sim. Na computação em nuvem, eu posso ter 3 servidores grandes e tenho 10 clientes. Eu não dou este servidor temporariamente para um cliente, este para um outro cliente, este para um outro, não. Existem plataformas de software, como as plataformas que Bubble usa, a minha empresa, em que consolidamos todos esses 3 servidores para criar como se fosse um mega servidor virtual, e dentro disto cortamos pequenos pedaços, cada um sendo um servidor de qualquer tamanho que queremos. Da mesma forma que eu posso alugar um espaço num edifício e posso criar partições internas ou paredes internas para subdividir o espaço. Isto faz com que uma empresa que quer um servidor muito pequeno pode ter algo muito pequeno. Uma empresa que quer um servidor muito grande pode ter algo muito grande, sem que este seu servidor seja diretamente associado a outras empresas. a essas outras empresas. É como se ele tem um espaço isolado que é só dele ou dela dentro deste conjunto de recursos. Então, a cloud permite uma empresa que quer ter servidores com equipamentos modernos, que não desligam, que não têm outros problemas de manutenção, alugar aqueles servidores em curta duração ou longa duração, pagar cada mês para aquilo que usa e não pagar por aquilo que não usa, e quando já não quer usar mais, terminar o uso. Ao invés de adquirir um servidor ou outros dispositivos de computação, e uma vez que adquiriu os dispositivos, são dele. Em outros países, de facto, é bastante viável alguém adquirir um servidor, depois de 3 anos, quer comprar um novo e vai fazer um trade-in do antigo. Existe isso, por exemplo, na África do Sul, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Infelizmente, em Moçambique, sendo um mercado mais pequeno e também existindo problemas de confiança, muitas das vezes, quando uma empresa compra um servidor físico para si, quando aquele servidor chega no final da vida, é muito difícil a empresa revender aquele servidor e ganhar qualquer valor apreciável. Portanto, quando eu não quero fazer aquele investimento em ter o meu próprio carro, posso usar Yango. Quando não quero fazer um investimento em ter o meu próprio servidor, posso usar nuvem. Ok. E para quem não entende dessa coisa, uma pessoa leiga, não é? Nem todos que assistem ao Security Talk entendem tecnologia, mas a ideia do Security Talk é passar mensagem até para aquele que não entende tecnologia, que é para poder entender, desculpa. Para aquelas pessoas que não sabem o que é isso de servidor, nuvem, a pergunta que eu faço é, por que as empresas precisam de um servidor? Ok, boa pergunta. A resposta simples é o seguinte: sempre que tem qualquer programa, ou no telemóvel, ou no computador, ou na televisão, que permite interação com outras pessoas, por trás existe um servidor. Todos nós, sem exceção, usamos esses programas. Eu acho que, não, como antigamente era professor, ia dizer põe a mão no ar, mas não vale a pena como estamos a ser filmados. Mas os telespectadores em casa podem pôr a mão no ar. Todas as pessoas assistindo a esse vídeo vão usar ou WhatsApp, ou Facebook, exato, ou Gmail. Um desses 3. Pode ser todos os 3, pode ser um ou 2. Mas não há ninguém assistindo a esse vídeo que não usa pelo menos um daqueles programas. Okay. E todos nós sabemos que pegando no telemóvel e usando o Gmail, eu, se posso, mando um e-mail, o e-mail pode aparecer no dispositivo do meu amigo, a pessoa a quem enviou o e-mail. Se eu faço um like no Facebook de uma foto da minha amiga, ela, quando no telefone dela, vai ver aparecendo o meu like. Não é preciso ela vir para a minha casa, pegar no meu telemóvel e olhar para ver. Isto por quê? Porque os aplicativos são interligados.
Exato. E da maneira que funciona a informática, por trás, sempre que existe uma aplicação com essa interligação, é necessário existir um servidor. Porque, na verdade, o que acontece em quase todas essas aplicações é que eu estou aqui, não vou falar de uma amiga, porque a minha esposa não pode não gostar, vou falar de um amigo. Eu tenho aqui o meu amigo. E eu penso que quando eu faço like aqui no meu telemóvel, estou a fazer uma comunicação direta para o telemóvel dele. Exato. É o que pensamos, mas na verdade, por vários motivos de informática, aqui não vamos ter tempo para entrar em detalhe, não é assim que funciona. O que acontece é que meu aplicativo comunica com o servidor e o aplicativo dele comunica também com o mesmo servidor. E o servidor faz o entrocamento para saber que este like que veio do senhor fulano tem que ser enviado para o senhor Beltrano. Então, nós não vemos os servidores porque ficam em lugares seguros, lugares escondidos. Mas no mundo existem milhões e milhões de servidores que permitem que todos esses aplicativos que nós usamos no dia a dia funcionem. Ok, está explicado. Porque a ideia mesmo é destrinçar esses termos muito técnicos e tornar... E só para terminar, um servidor é nada mais e nada menos que um computador robusto. Então, o computador que eu tenho em casa, o portátil, por exemplo, o tal laptop, ou laptop como se fala aqui, é um computador, é um VITS, é um Ractis. Aqui, um servidor é um caminhão-cavalo. É uma Tata, é um Freightliner. Sim. Ok, Freightliner já não está a ser tão divulgado em Moçambique, mas as pessoas sabem o que quero dizer. O VITS é um carro desenhado para trabalho ligeiro e chamamos de um carro ligeiro. Sim. Um caminhão-cavalo é uma coisa concebida apenas para carregar muitas coisas para muitos quilômetros com pouco combustível e ser muito forte. Então, o servidor é um computador que tem basicamente os mesmos elementos que meu computador em casa, mas é um pouco maior, um pouco mais robusto, um pouco mais potente e é desenhado ser usado dentro de uma sala protegida e não ser usado, por exemplo, na mesa de jantar assistindo Netflix. Pronto, está explicadíssimo. Acho que essa explicação foi muito fácil de entender. Eu acho que vocês vão concordar aí comigo. Entretanto, há quem pense que essa coisa de nuvem é algo assim muito abstrato. Onde é que de fato estão localizados os nossos dados? Estão, por exemplo, fisicamente, onde é que estão localizados? Estão em Moçambique ou estão fora do país? Como é que é isto? Os dados, de facto, é uma boa pergunta, porque quem preocupa-se com o paradeiro dos seus dados, sobretudo os dados pessoais, a morada, as relações pessoais, dados bancários, os dados estão onde está localizado o servidor que roda a aplicação que estou a usar. Exato. Se eu estou a usar uma das aplicações maiores do mundo, aqui vamos falar de YouTube, aqui vamos falar de Gmail, do Facebook, que tem centenas de milhões ou até bilhões de utilizadores. O Facebook e WhatsApp já têm utilizadores contados nos bilhões, não nos milhões. Os servidores estão em muitos sítios em todo o mundo. Pode ter servidores nos Estados Unidos, pode ter servidores na Inglaterra, na Irlanda, na Alemanha, em Japão, em Índia, em China. Eu geralmente nem posso saber onde estão localizados os servidores. Eu já não tenho controle sobre isso. Os servidores vão estar num centro de dados. Em inglês chama-se um data center. E um centro de dados parece o quê? Parece um armazém muito grande. Por exemplo, quem conhece a estrada circular de Maputo, quando vai rumando ao norte, chega naquela rotunda grande, onde tem uma rua que continua norte para Maracuene e uma outra rua que desvia em direção a Zimpeto. E perto daquele desvio tem um armazém muito grande da empresa Agility, um armazém industrial. Um centro de dados por fora é muito parecido com aquele armazém. É um edifício tipicamente de aço, muito grande, que ocupa alguns hectares. E dentro desse centro de dados, se for entrar, havia de ter corredores cheio de computadores e mais computadores.
assistindo alguns filmes americanos, quando tem o malandro e ele entra num centro de dados, você vai ver armários muito altos, pretos, cheios de computadores, com muitas luzes verdes, amarelos, vermelhos piscando, e geralmente não tem muitas pessoas. É um sítio cheio de muitos computadores potentes, controlado por alguns seguranças nas portas exteriores, e o resto é controlado remotamente. Agora, empresas muito grandes como o Facebook, como nunca querem que o sistema vá para baixo, eles não põem os seus dados apenas em um servidor, em um sítio. Eles põem os seus dados em um servidor em América, e um outro servidor na Inglaterra, e um outro servidor em Cape Town, por exemplo. E caso qualquer um dos centros de dados, de repente, tenha um problema, um incêndio, uma cheia, um tumulto, né? um motim, os outros servidores nos outros centros de dados, sendo muito distantes, vão entrar em funcionamento. Ok. Isto é muito bom do ponto de vista de eu querer mandar um like para o meu amigo Beltrano. Mas não é muito bom se um dia eu digo, sabes, eu já não quero que Facebook tenha todas essas fotos de mim. Eu quero saber onde estão esses dados. Ou alguém fez um fake, um vídeo falsificado com ChatGPT de mim, que diz que eu fiz algo ou disse algo que eu não disse e eu não gostei. Para remover aquele vídeo é extremamente difícil. Porque os dados deste vídeo já estão distribuídos em todo o mundo. Quando eu uso uma aplicação menos massificada, por exemplo, a aplicação de internet banking do meu banco, os meus dados tipicamente vão ser mais controlados, vão ficar apenas nos servidores da instituição bancária que eu estou a interagir com ela. Exato. Então ali eu tenho um pouco mais controle, porque se eu tenho uma preocupação, posso me dirigir apenas a um sítio que é o meu banco. Mas quando uso essas aplicações de borla, sobretudo Facebook, WhatsApp, etc., que eu não pago nada para essas aplicações, eu não tenho controle. Eu recebo a aplicação de borla, mas eu dou a minha liberdade, a minha privacidade em troca. Ok. E pronto, eu acho que agora podemos entrar num contexto diferente, não é? Já falamos mais ou menos como é que iniciou a sua jornada neste mundo das tecnologias, mas nós gostaríamos de saber como é que começa este processo, por exemplo, da sua jornada na criação de uma cloud em Moçambique, em particular. Ok, então a Bubble é uma empresa, formalmente Bubble Cloud Moçambique, é uma empresa registrada como entidade legal em Moçambique, mas surgiu como uma colaboração entre duas empresas que já existiam. Bubble tem apenas 2 anos de idade, é uma empresa recentemente criada, mas por trás existem duas empresas que têm mais ou menos a mesma idade que o número de anos que eu vivo em Moçambique, por acaso, mais de 20. Uma dessas empresas é Triana, uma empresa de verais conhecida na praça moçambicana, na área de informática e serviços afins. A outra empresa é a Strategics, uma empresa sul-africana que já tem mais de 20 anos de experiência fazendo trabalhos relacionados com nuvem e computação intensiva na África do Sul e muitos outros países no continente africano. Estas duas empresas, sensivelmente 3 anos atrás, decidiram colaborar para criar uma solução que chamamos de Data Resident Cloud, ou nuvem com residência de dados, que dava o quê? Permitia a indivíduos e sobretudo empresas moçambicanas a possibilidade de ter os benefícios financeiros do Yango, de não ter que ser os donos dos seus próprios servidores, mas sem perder o controle da localização dos dados, usando provedores de nuvem ou empresas que fornecem nuvem que vêm de outros países. Okay. Talvez possa fazer um pequeno desvio aqui só para explicar uma coisa. A empresa mais famosa na área de nuvem é Amazon, ou concretamente a subsidiária da Amazon, chamada Amazon Web Services, que normalmente chamamos por AWS, né? A sua abreviação. Esta é a empresa que praticamente inventou o setor,
mais ou menos há quase 20 anos atrás. Foi inovador, foi o pioneiro. E é uma empresa que tecnologicamente, tenho que tirar o chapéu, fez muita coisa, tem sido uma força muito inovadora no mercado mundial. Mas há um desafio, não só para pessoas que residem em Moçambique, que é como é uma empresa moçambicana, na última análise é sujeita à lei americana. E quando temos a situação como se observou nos últimos 6 meses, quando temos um novo presidente na América, nos Estados Unidos, que quer mudar certas coisas, não quer necessariamente respeitar outros acordos internacionais que foram feitos anteriormente, cria uma situação que eu, como alguém em Moçambique, em Tanzânia, em Zâmbia, estou a usar um servidor que está no AWS, no Amazon. O servidor está fisicamente localizado em América ou até em outros países, mas está controlado pela Amazon. O dono do servidor é a Amazon. E a Amazon recebe uma ordem, bem fundamentada ou não, uma ordem de um presidente do seu país, nos Estados Unidos, que diz: destrói os dados de pessoas desta raça, ou deste país, ou desta religião, ou desta etnia, ou dá esses dados para o serviço de imigração, ou o serviço de não sei o quê. Aquela empresa tem que obedecer. Pode até não concordar, mas se é obrigado pelas forças policiais e as forças de lei e ordem no seu país de cadastro para obedecer, ele, querendo ou não, vai ter que entregar os dados nos seus servidores, que incluem os meus dados. Apesar do fato que eu não sou cidadão dos Estados Unidos e nunca lá fui e nunca lá residi. E isto é algo que criou muitas preocupações ao longo de todo o mundo, tanto que na União Europeia tem muitas empresas que estão a retirar os seus dados de empresas americanas porque já não querem deixar os dados lá, os dados dos seus próprios clientes, e os seus clientes estão a reclamar. Então, viu-se há 3 anos atrás, entre essas duas empresas, a Triana e a Strategics, que existiria uma demanda no mercado para esta possibilidade de usar servidores sem ter que comprar os servidores, sem perder o controle da localização dos dados. E por isso, as duas empresas fizeram um estudo do mercado, depois um plano de engenharia, e acabaram em nos finais de 2023, iniciando um projeto de instalação de equipamentos informáticos num dos centros de dados em Maputo. O projeto de instalação terminou em 2024 e a empresa começou a operar já em 2024, aliás. Ok. Eu não sei se essa explicação tem alguma relação com a pergunta que eu vou fazer. Porque o tema da nossa conversa, não é por que os dados locais devem ficar em infraestruturas locais. O que isso significa na prática e por que é tão urgente? Ok. Eu talvez vou começar pela segunda parte, o porquê, e depois podemos falar da parte prática, né? Eu não vou dizer que é sempre urgente, eu acho que depende de cada cenário. Em Moçambique, depende muito do setor de atividade de uma empresa. Cada setor de atividade comercial ou industrial geralmente tem um ministério ou uma entidade, um serviço nacional que superintende aquele setor. Okay. E tem alguns setores críticos à nossa vida como uma sociedade que tem reguladores que já decidiram que os dados sobre cidadãos moçambicanos geridos por aquelas empresas devem ficar fisicamente localizados em Moçambique. Falo aqui, obviamente, do setor bancário. Okay. O regulador é o Banco Central, o Banco de Moçambique. Também outras empresas, como empresas de microcrédito e certas outras empresas relacionadas com o setor bancário, empresas que gerem pagamentos, tal como a nossa empresa, Emola. E não é muito atrás empresas na área de seguros. Essas empresas, pela natureza das atividades, ficam com muita informação privativa ou particular sobre os seus clientes, que provavelmente aqueles clientes não gostavam que todas as outras pessoas
soubessem. E qual é o desafio? Se uma instituição bancária ou de seguros, ou até, por exemplo, um provedor de saúde, né? Saúde é uma outra área, tem uma base de dados dos seus clientes e nesta base de dados, por causa da faturação a esses clientes, sabe tudo o dinheiro que o cliente tem, tudo que fez, tudo que não fez, as intervenções médicas que teve. Esta informação, geralmente, vamos chamar de informação privada. Não é informação que as pessoas divulgam publicamente. Se esta informação é alojada numa nuvem que não tem os servidores localizados em Moçambique, em algum momento uma autoridade judicial ou governamental naquele outro país, por qualquer motivo que entende, pode decidir destruir aqueles dados, vender aqueles dados, interferir com aqueles dados, divulgar aqueles dados indevidamente. E não há nada que quer o governo de Moçambique, quer o tribunal em Moçambique, quer a própria empresa que colocou lá os dados em primeiro lugar, pode fazer sobre isso. Então, daí é muito comum, não só em Moçambique, em vários países do mundo, que há uma regulação que dados, pelo menos dados pessoais sobre clientes, devem ser guardados em servidores que de alguma forma são localizados dentro do território ou dentro daquela jurisdição. E isto tudo surge desta preocupação de ter o controle. Podemos ter um outro debate, talvez não aqui, sobre até que ponto é relevante o Estado controlar os dados dos seus cidadãos, mas de modo geral o princípio faz sentido que queremos, não queremos expor, o governo não quer expor os cidadãos a riscos que eles podem nem compreender. Bancos são um bom exemplo aqui. É muito difícil alguém, quando chega a 18 anos ou 20 anos de idade, andar na vida sem uma conta bancária. Ok? Eu se acho que chocolate não me faz bem à saúde, posso entender não comer chocolate. E posso viver 70 anos perfeitamente bem. Mas é muito difícil eu chegar até a idade de 70 anos sem abrir uma conta bancária. Então, o cidadão praticamente é obrigado a ter uma conta bancária. Se o cidadão tem um carro, é obrigado a interagir com uma seguradora para ter seguro de carros. O cidadão não tem como obrigar individualmente ao banco que o banco guarde os seus dados dentro do país. Então, cabe ao regulador decidir isso. Um aspecto interessante aqui em Moçambique, sobretudo, é que, ao contrário de muitos outros países, Moçambique não tem, neste momento, uma lei específica sobre a privacidade e tratamento de dados pessoais. Quase todos os outros países no mundo têm. A África do Sul tem POPI, a União Europeia tem o GDPR, General Data Protection Regulation, mas este é um projeto que já está a ser trabalhado em Moçambique, vai sair uma lei sobre isso, e tipicamente esta lei vai dizer algo que não necessariamente obriga que os dados são guardados dentro do país, mas vai obrigar que qualquer empresa que capta e registra dados pessoais sobre outras pessoas tenha uma atitude cuidadosa com aqueles dados. Não espalhe aqueles dados para qualquer um, não põe aqueles dados num flash que também tem músicas que depois empresta seu amigo e o amigo acaba copiando as músicas e os dados privativos de clientes, coisas deste gênero. Então, de modo geral, ninguém se preocupa com a localização dos seus dados no dia a dia até o momento que tem um problema. E quando tem um problema, se os dados estão numa jurisdição diferente da jurisdição em que eu vivo, estou mal. Na prática, falou o que isso significa na prática. Na prática, isto não quer dizer que todos nós temos que ter o nosso próprio servidor. Não. Quer dizer que as instituições que operam sistemas informáticos que captam os nossos dados individuais têm que colocar em prática certas medidas para garantir que os dados de clientes de um certo país ficam, por exemplo, naquele país ou ficam sujeitos a certo tipo de proteção. Ok? Tecnicamente, é completamente válido, e isto é o que acontece, por exemplo, na União Europeia. Quando eu entro no Gmail, na União Europeia, por causa das leis que existem lá, que são fortes, a própria Google, a empresa que opera o sistema do Gmail, vai garantir que os dados daquele utilizador são armazenados em servidores localizados dentro das fronteiras da União Europeia, porque senão vai levar uma chaia, né? Uma multa muito grande com o regulador na União Europeia. Ok?
não é algo que o utilizador tem que fazer. Automaticamente o sistema pergunta à pessoa quando cria uma conta do Gmail qual é a sua residência. Se você indica que seu país de residência é, por exemplo, França, um país que faz parte da União Europeia, automaticamente o sistema do Gmail vai ter a suficiente inteligência para colocar os seus dados em servidores físicos que estão dentro da União Europeia e não nos Estados Unidos. Então, aquelas perguntas que quando eu vou, digamos, criar uma conta no Gmail ou no WhatsApp ou em qualquer outro aplicativo, quando perguntam qual é o país de origem, aqueles dados, aquelas perguntas não são por acaso. Não são por acaso. Um dos motivos é que as empresas grandes de tecnologia, e aqui volto para os WhatsApps, os Facebooks, bom, WhatsApp e Facebook têm o mesmo, a empresa que detém é a mesma empresa, é a Meta. Os WhatsApps, os Facebooks, os Instagrams, também da mesma empresa. Estas empresas essas aplicações que são de borla, são grátis, são muito malandros na gestão de dados. E o que é que fazem? Quando você vive num país com uma regulação forte, eles obedecem à regulação porque têm medo. Quando você vive num país que não tem um regulamento forte, eles fazem o que querem. Então, em Moçambique, como é um mercado pequeno, como ainda não desenvolveu essas suas leis e também como, mesmo tendo a lei, sendo um país pequeno, tem capacidade limitada para aplicar a lei, essas empresas basicamente fazem o que entendem. Mas existem países onde certas partes das aplicações nem estão funcionais porque eles têm um acordo com o governo daquele país diz, olha, esta parte da aplicação não queremos neste país, então ou desativam ou vamos vos bloquear completamente neste país. Então eles preferem a primeira opção. Ok. Então o que é que acha que é preciso mudar digamos, no ecossistema regulatório moçambicano para tornar, por exemplo, a cloud mais segura e confiável? Eu acho que em primeiro lugar, temos que ter legislação que reconhece a existência da cloud. Neste momento não existe. Não existe nenhuma legislação que, de facto, fala bem da cloud como tal. Em breve, eu entendo que vai sair um regulamento do Banco Central que fala disto especificamente, mas isso não é exatamente legislação, fala especificamente do setor bancário. Okay. De modo geral, a cloud surgiu nas últimas 2 décadas, menos do que isto. Então, a legislação em Moçambique ainda não fez o catch-up, vou usar o inglesismo, não fez o catch-up com a realidade. E isto cria uma dificuldade que muitas instituições não sabem bem o que é o cloud, não sabem se podem usar ou não sabem a diferença entre um cloud externo ou interno, e acabam alojando as suas aplicações de uma forma menos segura do que devia. Posso dar um exemplo? Obviamente. Claro. Aqui tem um exemplo muito típico aqui em Moçambique. Há instituições em Moçambique, na área do Estado, não vou naturalmente mencionar nomes, que têm centros de dados próprios, têm os seus próprios servidores, mas por causa de acesso limitado a financiamento, os seus servidores já estão num estado degradado. Já não estão fiáveis, têm dificuldades, podem perder dados, podem nem sempre operar. Estas empresas, não é por falta de querer, estas organizações do Estado podem querer melhorar, mas por acesso limitado a financiamento não têm neste momento como melhorar a sua infraestrutura. Estas empresas têm medo de colocar as suas aplicações numa cloud moçambicana, porque eles entendem que é proibido. Porque a legislação não é clara. A legislação não diz que é proibido, mas eles também não diz que é permitido. Não há nada que deixe isto claro. O que eles então fazem? Eles guardam tudo no Gmail. Quem aqui, telespectador, em algum momento não interagiu com uma entidade do Estado que teve uma interação através do Gmail? Mas a única coisa que eu posso garantir acerca de Gmail é que nenhum dos seus servidores está em Moçambique, nem sequer um. Então, automaticamente, quando uma entidade do Estado manda dados de um cidadão no Gmail, está em brecha da lei. Mas aquela mesma entidade, quando diz, olha, isso temos que melhorar, vamos organizar, queremos fazer as coisas bem feitas.
A lei não lhe dá caminhos claros para dizer, olha, se você quer ter os seus próprios servidores, as regras são essas. Se você quer ter usar um cloud nacional, é isso. Se quer usar um cloud nos Estados Unidos, pode usar, mas nessas condições. Eu acho que uma legislação assim seria uma ajuda. Existem projetos de legislação, sobretudo sendo preparados pelo INTIC, que vão tratar de várias dessas áreas. Ainda vamos ver quando sai a legislação se vai tratar disso de uma forma sistemática. A outra coisa que eu acho que é muito importante é a educação, posso dizer, a cibereducação do cidadão. Okay. Muitos dos problemas que eu falo aqui, perda de controle sobre os dados, pessoas publicando coisas sobre mim que não são verídicas, não é apenas com a questão de nuvem ou não nuvem que vai se resolver. Muitas das vezes o que é importante é o próprio indivíduo, o próprio cidadão, entender algumas boas práticas de cibersegurança que pode aplicar na sua vida privada. E infelizmente, neste momento, muitas pessoas não apanham isso. Eles podem, com 16 ou 17 anos, conseguir um telefone, talvez em segunda mão, talvez não novo, e começar a mexer aplicações, instalar aplicações do Play Store. Ninguém primeiro educa-lhes que esta aplicação pode estar a gravar a tua voz quando tu estás a dormir, quando estás a falar com a tua namorada, que pode estar a gravar vídeos quando tu não sabes, que pode estar a captar os teus dados bancários sem que tu sabes, porque tu instalaste um jogo no Play Store, mas aquele jogo, na verdade, é uma aplicação que quer fazer espionagem dos teus dados. Ninguém explica isso. Não é permitido conduzir um carro sem ter uma educação sobre condução e depois passar 2 exames, um exame teórico e um exame prático. Mas qualquer um pode comprar um telemóvel e ser completamente exposto a muitas coisas negativas que existem na internet e não recebe muita informação. Então, ao mesmo tempo, ou logo depois de publicar leis, como falei, tem várias leis já sendo preparadas, que esclarecem essas matérias, também é necessário ter um esforço paralelo de educação ao cidadão comum sobre alguns aspectos. Não até o nível de ser um jurista. Mas nós já vimos isso em anos passados, outros momentos sobre novos impostos. Às vezes a autoridade tributária, o município vai passar publicidades na televisão que explicam novas coisas de uma forma simplificada para que o cidadão compreenda sem ter que ser jurista. Eu acho que isso é muito importante na área de cibersegurança. Ok. E eu acho que essa pergunta é muito interessante porque a Bubble Cloud é uma das empresas pioneiras na questão de cloud computing em Moçambique. Então a pergunta que eu faço é o que é que Moçambique, ou se Moçambique pode ganhar ao promover armazenamento de dados localmente? O que é que isto, digamos, pode trazer em termos de impacto no setor digital? Eu acho que tem 2 coisas. A primeira coisa é na área de emprego. Todo mundo fala de emprego, todo mundo quer emprego, é lógico, todos os políticos, todos os indivíduos, é óbvio. O que não se fala muito é a qualidade do emprego. O cobrador de chapa é um emprego. Não é um emprego que muitas pessoas iam continuar fazendo se tivessem uma outra opção. Tem horas longas, a remuneração é inconsistente, às vezes a pessoa é exposta a perigos físicos. Mas muitos dos empregos que temos em Moçambique são empregos relativamente com um nível de skill ou habilidade relativamente baixa e a remuneração então acompanha isto. No resto do mundo tem muitos milhões de empregos nas áreas digitais e uma boa parte desses empregos são exatamente nas empresas que fornecem serviços cloud. A AWS tem, acho que 80 mil funcionários. A maior parte deles são técnicos de informática. Google Cloud, não sei. Meta, a empresa que faz WhatsApp. Google é uma empresa de cloud. Microsoft, que tem o segundo maior cloud no mundo, depois de Amazon. Todas essas têm dezenas de milhares de funcionários. E não são empregos quaisquer. São empregos com alto nível de skill,
que exigem um alto nível de competência, de experiência e que são bem remuneradas. Sempre que nós usamos Gmail, de certa forma estamos a dar emprego para alguém que não está em Moçambique. Porque o alojamento não está em Moçambique. Ok. O centro de dados não está em Moçambique. Portanto, o técnico que mantém o ar-condicionado, que arrefece aquele servidor, não está em Moçambique. O técnico que gere aquele servidor não está em Moçambique. O técnico de redes não está em Moçambique. Ok? Então, a primeira área é que, tendo o cloud em Moçambique, promove o desenvolvimento de emprego altamente qualificado para fazer a gestão e manutenção daqueles equipamentos. O segundo aspecto que eu acho que pode vir no longo prazo é que, neste momento, quando se utiliza uma cloud externa, tem que se fazer um pagamento à entidade externa. Obviamente, se eu vou usar um cloud do Amazon, que é uma empresa nos Estados Unidos, eu tenho que pagar um valor para a Amazon nos Estados Unidos. Ok. Isto quer dizer que eu tenho que trocar meticais para dólares. Neste momento, o país, como sabemos, está a enfrentar uma crise de divisas, uma crise de acesso a moedas externas, que está a limitar muitos aspectos do comércio. Mas cada vez que alguém em Moçambique, que teve uma boa ideia, queria criar um novo software e decidiu alojar aquele software numa cloud do Amazon, cada mês ele tem que pegar um cartão de crédito, por exemplo, e fazer um pagamento, $10, $20, $250 para a Amazon. Aquele dinheiro sai do país. Se nós temos uma cloud local, aquele dinheiro fica no país. E ao longo do tempo, tipicamente, isto quer dizer que o custo em moeda local para utilizadores locais vai descer. E isto vai promover que mais entidades e mais indivíduos podem aproveitar de um servidor sem ter que ser o dono de um servidor. Era equivalente a eu ter uma viagem de Yango que era 300 meticais e agora é 260 meticais. Quem vai reclamar com isso? Pronto, o motorista do Yango, né? Mas fora ele, quem vai reclamar com isso? Então, os dois benefícios são emprego altamente qualificado e, no longo prazo, a redução do custo de utilização de servidores na nuvem para empresas e organizações baseadas dentro do território nacional. Uma nuvem local tem um papel na inclusão digital, por exemplo? Podia ter... No sentido de... Eu pergunto isto porque Sim. Gostava de saber, será que pode contribuir para fazer a tecnologia chegar às zonas mais remotas? Isto sim... ok, sim, eu percebo. Isto sim, Moçambique é um país relativamente extenso, tem mais ou menos, para dar um exemplo, o país onde eu nasci, o Reino Unido, tem por aí 60 milhões de pessoas e tem uma área de 200 mil quilômetros quadrados. Moçambique tem metade da população, mas 4 vezes a superfície, tem 800 mil quilômetros quadrados e acho que por volta de 32 milhões de pessoas. É vasto. Às vezes, mesmo dentro do interior de Gaza, há aldeias que só para chegar lá leva um tempo, se é para fazer qualquer coisa. E é um país relativamente pobre, o PIB por capita é relativamente baixo. Isto quer dizer que muitas das vezes, para uma escola rural, para uma clínica rural, pode não sair em conta aquela instituição montar e gerir o seu próprio servidor. Ok? Mas, para ele usar um servidor na nuvem fora do país, pode representar um custo elevado, quer de aluguel do servidor, quer do pagamento dos dados da internet. Okay. Tendo um sistema de nuvem dentro do país, e até com um apoio, talvez, nuvens ao nível de cada sede distrital, não vou entrar em todo o aspecto tecnológico, mas podemos dizer ramais da nuvem, em sedes distritais, por exemplo, pode fazer com que em cada distrito certos serviços essenciais podem ter acesso a servidores estáveis a um custo relativamente razoável e sem um investimento muito vasto. Sim. E, bom, pronto, eu acho que já estamos aqui na reta final do nosso podcast. Infelizmente, há muitas perguntas aqui que ficaram
ficaram no ar, mas se calhar uma pergunta que eu acho que seria interessante colocar aqui ao Sr. Smith é será que uma nuvem local ajuda a reduzir a dependência tecnológica? Por exemplo, como é que pode explicar se calhar isto no conceito da inovação tecnológica, por exemplo? Não, eu acho que aqui a resposta é clara, é nitidamente sim. De facto, é um dos motivos que eu fiquei muito motivado a trabalhar na Bubble, porque sempre gostei da engenharia e sempre quis que o Moçambique não fosse apenas um consumidor de produtos de engenharia. Quando eu compro um smartphone, o smartphone nunca é feito em Moçambique, é sempre feito na China. E eu posso dizer que eu sou moderno e tecnológico, porque eu sei usar um smartphone, mas não sei reparar. Nenhum dos componentes de um smartphone é produzido em Moçambique. Mesmo a capa não é produzida em Moçambique. A capa que é apenas feita de plástico. Nenhuma dessas coisas é feita em Moçambique. Ok? Quando nós temos nuvens locais, como eu dizia, quer dizer que todas as pessoas que fazem a montagem e a manutenção e a gestão daquelas nuvens estão também locais. E aquelas pessoas estão aprendendo habilidades avançadas tecnológicas que talvez alguns anos depois, quando eles saem daquele emprego, vão montar a sua própria empresa ou vão para um outro emprego. Okay. Então, eu acho que se nós somos apenas consumidores de bens e serviços importados, vamos continuar como consumidores de bens e serviços importados para sempre. Ok? Só os países que desenvolvem a capacidade de produzir as próprias coisas que eles usam, quer bens, como carros, como telefones, ou serviços, como sistemas digitais, é que vão avançar no mundo. Então, eu acho que sim. Tendo nuvens locais, tendo aplicações desenvolvidas localmente, eu treinei e conheço muitos programadores, eu sou programador, amo programação. Okay. Tendo essas coisas feitas aqui, um dia vamos ter empresas baseadas em Moçambique que estão a exportar os seus serviços digitais para outros países do mundo e trazer receita para o país com isso. Ok, muito obrigado, Cameron Smith, por ter aceito aqui o convite para participar neste 10º episódio do Security Talk. Estamos muito felizes em tê-lo aqui e normalmente a gente, quando recebe aqui os nossos convidados do Security Talk, a gente sempre pede para deixar ficar um testemunho. Então já agora eu gostava de ouvir de si o que é que acha do Security Talk, o que é que acha que esta plataforma pode trazer em termos de benefício, de ideias e debate no setor da segurança e tecnologia em Moçambique. Ok, eu acho que sim, é muito positivo. Tem muito conteúdo na internet sobre cibersegurança, mas pouco desse conteúdo é especificamente relevante a Moçambique. Então acho que é super importante ter uma plataforma para isso. E se posso deixar uma última palavra, é para voltar a repisar neste assunto da cibereducação para o cidadão comum. Eu acho que é muito, muito, muito importante e talvez ao longo do tempo a Security Talk pode de alguma forma ter um aspecto que trata disto, paulatinamente. Sim, obviamente, porque a ideia do Security Talk é levar estas informações que parecem complexas e torná-las simples e tentar distribuir isto para as comunidades. Eu vou lhe dar um desafio. Sim. Um desafio muito interessante era saber cada mês o número de burlas do M-Pesa que existe no país. Aquelas mensagens que aparecem, dizem todos transfere o valor, nome Jorge Quambi, número não sei o quê. E essas mensagens continuam porque sempre conseguem apanhar alguém, tipicamente alguém que não tem muitas condições para lidar com aquilo. Era muito interessante fazer uma monitoria mensal ou trimestral, publicar aqui e ao longo do tempo ver que com intervenções do Security Talk e outros que educam os cidadãos a não serem burlados nessas coisas, ver se este número um dia cai. Exato. Isto é um desafio que eu lanço para ti, não é um desafio fácil. Pois, não é? Mas temos que educar as pessoas para se protegerem
de fraudes promulgados através de meios digitais. Claro, não andamos seguros. Mas o Security Talk pode garantir a segurança do cidadão moçambicano. Muito obrigado por terem acompanhado este 10º episódio do Security Talk. O nosso principal objetivo é promover a literacia digital em Moçambique. Espero que tenham gostado deste episódio. Acompanhem os outros anteriores episódios do Security Talk. Eu sempre digo, fiquem seguros. Uma realização Fortis Filmes.